Olá, tudo bem com vocês? Bem-vinda a mais uma aula de ciências. Meu nome é Eliana dos Santos Isidoro e a nossa aula de hoje é o segundo episódio da primeira lei de Mendel. Hoje eu trouxe um amiguinho aqui para poder participar da aula, é o Bob. Ele está sempre comigo nas aulas de anatomia e hoje resolveu ficar aqui ao meu lado para assistir a mais essa aula. Bora lá? Mendel utilizava de uma técnica de fecundação cruzada. Bom, ele podia decidir se deixava acontecer a autofecundação, que acontece naturalmente quando os grãos de pólen produzidos nos estames caem sobre os carpelos da mesma flor, mas Mendel promovia a fecundação cruzada para impedir a autofecundação, que eu já expliquei para vocês na aula passada. Então vamos ver o que acontece. Mendel pegou uma planta de cor púrpura, cortou os seus estames, fez um corte nos estames da flor. Depois ele pegou uma flor branca, passou o pincel nos pólens da flor branca e depois passou esse pincel na flor púrpura. E vocês sabem que os pólens eles vão cair lá para o tubo polínico e vai acontecer a fecundação. Nesse caso aqui dos estudos de Mendel foi a fecundação cruzada, né? Nessa fecundação os óvulos se desenvolvem e originam o ovário e a semente. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma vagem. Essa vagem não é vagem de ervilha, mas ela produz também sementes, assim como, olha aqui, ó, consegue ver a sementinha? Ela também produz sementes, assim como as ervilheiras. Então, a vagem, ela é o fruto e aqui dentro as sementes que são os filhotes dessa planta. Então, esse foi o estudo de Mendel. Ele continuou com esse estudo. Eu vou mostrar para vocês aqui nessa animação como é que acontece essa fecundação. Então, aqui, ó, os pólens caem. No caso de Mendel, ele passou lá as hastes de um pincel, pincelou aqui, caiu no tubo polínico dessa flor, fecundou. E aí, depois da fecundação dessa planta, olha aqui a semente da ervilha. Bom, continuando nesse raciocínio, o que Mendel fez? Ele propôs que uma planta tinha semente amarela. Ela deveria possuir um elemento, um fator responsável por essa cor, assim como ocorria com as sementes verdes. Com Mendel, antes dele fazer a fecundação cruzada, ele deixou que essas plantinhas, que essas ervilheiras, elas fizessem a autofecundação. E aí fez a autofecundação até surgir plantas puras amarelas, né, de semente amarela, plantas puras que geram sementes verdes. E ele chamou essas plantas de dominante e recessivo. Então, essa plantinha, essa semente aqui amarela, ela é, vou representar por vezão, então, dominante. E esse aqui, vezinho, recessivo, né? Dominante homozigoto, recessivo também homozigoto. Antes de eu explicar para vocês o que é dominante, o que é recessivo, deixa eu só fazer uma recapitulação com vocês e dar uma explicação que vocês vão gostar. Prestem atenção na orelha de vocês. Pega lá a orelha, vê se ela tem esse lóbulozinho. Eu vou até tirar o brinco para mostrar. Vê se ela tem esse lóbulozinho solto. Se ela tiver o lóbulo solto, significa que essa característica aqui é dominante. Se tiver lá grudadão, significa que é uma característica recessiva.
Outra coisa bem legal que vocês podem fazer agora é a língua. Então, ó, se sua língua dobra, faz esse funilzinho aqui, ó, você tem uma característica dominante. Se sua língua não dobra, a característica da sua língua é recessiva. Legal, né? Bob, qual será? Ah, o Bob não tem língua, gente. O bicho comeu a língua dele. Então, vamos entender aqui como é que funciona o cruzamento entre ervilhas. Na verdade, nós estamos falando de Mendel, e Mendel fez um trabalho com as ervilhas. Então, o que que ele fez? Ele pegou a ervilha amarela, dominante, homozigota, vezão, vezão. Pegou uma ervilha, a planta da ervilha, tá, gente? A ervilha vezinho, vezinho, homozigota recessiva. E chamou de geração parental, ou seja, geração P, os pais. E fez o cruzamento. Aqui, ó, vem o gene do pai e vem o gene da mãe. Bom, o que que aconteceu? Nasceu 100% de indivíduos de semente amarela. E ele chamou esse 100% de geração F1. E aí, o que que ele fez? Ele pegou essa geração F1 e fez a autofecundação. Então, vamos para o quadro de Pinê para poder entender o que Mendel fez. Ele pegou gametas masculinos, distribuiu desse lado aqui, nesse quadro, e aqui em cima, gametas femininos. Parece um jogo da velha, mas não é. É bem parecido, só que a distribuição é um pouquinho diferente. Então, olha lá, vezão, vezinho, gameta masculino. Vezão, vezinho, gameta feminino. E vamos descobrir o que acontece com seus descendentes. Então, ele cruzou vezão, vezão, vezão. Aqui um descendente, vezão, vezão, amarelo. Vezão, vezinho, descendente amarelo. Vezão, vezinho, descendente amarelo. Vezinho, vezinho, ou seja, um gene homozigoto recessivo, nasceu uma semente. Aqui, ó, que o vezão, ele é dominante, então o recessivo, ele vai ficar lá de lado, certo? Ele só vai aparecer aqui no vezinho, vezinho, homozigoto recessivo. Vamos entender melhor este quadro. Então, vamos entender o que que aconteceu aí. Então, existem as proporções genotípicas, genótipo, não muda. Vocês lembram lá que a professora Jaqueline explicou para vocês sobre genótipo e fenótipo. Então, a proporção genotípica encontrada foi 1 para 2 para 1. Então, 1 para 2 para 1. Ou seja, 1/4 homozigoto dominante, vezão, vezão. 2/4 heterozigotos, 2/4 heterozigotos, vezão, vezinho. E 1/4 vezinho, vezinho, que é homozigoto recessivo. Então, essa é a proporção genotípica. Agora, vamos ver a proporção fenotípica. A proporção fenotípica foi de 3 para 1. 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde. Então, vocês perceberam que quando tem o gene dominante, ele domina a situação, né? Então, olha lá, dominou aqui, essas 3 sementes nasceram amarelas, porque elas contêm aqui, ó, o gene dominante,
e essa daqui o gene recessivo. Tudo bem? Conseguiram compreender? Embora todas as conclusões de Mendel tenham se baseado em trabalhos com uma única espécie de planta, o princípio do enunciado da primeira e da segunda lei de Mendel aplica-se a todos os organismos de reprodução sexuada. Então, nós vamos fazer o estudo hoje com os porquinhos da Índia. Não é ervilha, é porquinho agora. Então, bora lá. Vamos entender como é que funciona o cruzamento entre porquinhos. Só que vocês vão lembrar, porque nós fizemos a mesma coisa com as ervilhas, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui o porquinho preto e um porquinho marrom. Os dois porquinhos, eles são homozigoto, só que um é dominante e o outro é recessivo. O que quer dizer mesmo dominante e recessivo? Quem souber responder, escreva aí nos comentários. E se encontrar comigo na rua, pode cobrar um bombom, que eu pago um bombom. Vai ter que contar para mim o que é. Então, vamos lá. Dominante, representado pela letra Mzão, Mzão. Recessivo, representado pela letra Mzinho, Mzinho. Preto e marrom. A gente vai cruzar esses porquinhos aqui. Bora trabalhar, porquinho. Então, o que aconteceu, né? O papai e a mamãe, eles tiveram seus filhotinhos, e os seus filhotinhos, lembra lá da primeira geração, da geração F1? O que aconteceu? Vocês lembram lá? Todas as ervilhas nasceram amarelas, né? Então, o que acontece? Todos os porquinhos vão nascer preto. Só que aqui, ó, a gente vai cruzar esses dois porquinhos aqui, ó, essas duas espécies, só que o marrom e o preto novamente. Só que o resultado, né, de cada um, geração de cada um, geração F1 de cada um. Fazer. Então, geração F1, vamos cruzar novamente e vamos para o quadro de Pinê, para vocês entenderem novamente como é que funciona. Vocês vão ficar tão craques nisso que vão tirar de letra, tenho certeza. As provas das ETECs vocês vão gabaritar. Antes de eu explicar isso aqui para vocês, eu quero mostrar o cromossomo. Olha que bonitinho o cromossomo. O que um cromossomo disse para o outro? Cromossomos bonitos. Piada de cientista. É tudo sem graça, né? Mas tudo bem. Só o cientista gosta. Eu gosto. Pode fazer piada de cientista comigo que eu gosto. Então, vamos lá. Um cromossomo do papai, um cromossomo da mamãe, juntou, virou lá os cromossomos homólogos, certo? Então, aqui, os cromossomos. Então, vamos entender aqui no quadro de Pinê como é que funciona. Tem gente que fala Punê, tem gente que fala Pinê. Então, eu vou falar Pinê, que eu já acostumei falar desse jeito. Aqui, ó, representado pela letra A, né? Aqui, ó, A. Mzão, Mzinho, o papai. Representado pela letra B, Mzão, Mzinho. Híbrido, certo? O que é híbrido mesmo? Vamos lá. Mas só que eles são híbridos, mas são o que... Quem é que tá sendo representado? Quem é que domina aí, né? Ah lá, ó, letra maiúscula dominante. Vamos cruzar? Vamos lá. Vamos fazer o cruzamento? Mzão com Mzão, Mzão. Porquinho preto. Mzão com Mzinho, porquinho preto. Mzão com Mzinho, porquinho preto. Mzinho com Mzinho, ai que lindo, ai porquinho marronzinho, eu ia falar amarelo, porquinho marrom, olha que lindo, vou levar esse porquinho para minha casa, gostei dele. Agora vamos para entender essa genética na matemática, matematicamente falando. Pensou que ia fugir da matemática só porque estava estudando ciências? Matemática em vocês. Bom, resultado do cruzamento F1 com
com F1, geração F2, certo? Proporções fenotípicas, 3/4 ou 75% de pelos pretos. Então, ó, 75%, 3/4 ou 75% de pelos pretos. Agora, vamos para a proporção genotípica, genótipo. Não posso mexer nessa proporção. 1/4 homozigoto dominante, tá aqui, bonitinho. 2/4 heterozigoto, tá aqui, ó, os 2/4 heterozigoto, olha que bonitinho. E 1/4 homozigoto recessivo, eminho, 1/4, olha lá, que bonitinho. Proporção 1/2/1. 1 emizão, emizão, outro emizão, emizinho e o outro emizinho, emizinho. Olha o recessivo aqui e olha o dominante aqui. Tudo bem? Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Bom, terminamos nossa aula. Agora é com você. Acesse o blog e realize os exercícios. Espero vocês na próxima aula. Até mais!